Sabe aquele momento em que tu sente que finalmente encontrou uma forma rápida e fácil de ganhar dinheiro na tua vida? Aquela solução mágica que resolve tudo. Ganhar dinheiro sem esforço, sem estudo e sem correr risco. Pô, que coisa boa, hein, cara? Tu tá cansado de trabalhar, frustrado, porque já tentou de tudo pra aprender trade, viu que é difícil, toma stop, entra na hora errada, sai na hora errada, até que aparece aquela propaganda. Ganhe R$500 por dia copiando um trader profissional. E aí tu pensa, cara, agora vai. Chega de quebrar a cabeça com gráfico, chega de perder sono com o mercado, eu só preciso copiar alguém que já sabe o que tá fazendo. Aí tu vai lá, cria tua conta, conecta o robô ao teu capital e pronto. No outro dia, tu acorda sem despertador e a primeira coisa que tu faz é abrir o app no celular. O saldo subiu, mais lucro. Tu sorri, se espreguiça e vai lá preparar o teu café, já planejando quanto tempo vai demorar até que tu decida sair do teu emprego. E aí outros planos começam a se formar na tua cabeça. Um carro novo, talvez um Audi, trocar aquele apartamento apertado por uma cobertura com vista pro mar, fazer aquela viagem pra Grécia ou, quem sabe, pro Caribe. Imagina só, cara, deitado numa espreguiçadeira, tomando uma pina colada enquanto o sol bate na água cristalina. O mercado abrindo e tu nem aí. Porque enquanto tu vive e desfruta, o robô opera e ganha dinheiro pra ti. A vida dos teus sonhos automatizada. Sem estresse, sem stop, sem estudar, só copiar, só receber e só lucrar. Que eu gostaria que isso fosse verdade, mas não é. E o pior, tem muita gente acreditando exatamente nessa história. Nesse vídeo, eu vou revelar 3 pontos cruciais que ninguém te conta sobre o copy trade, que estão fazendo muita gente perder dinheiro achando que tá no caminho para a liberdade. Além disso, ainda nesse vídeo, eu vou te mostrar também como tu realmente pode ganhar dinheiro no mercado de trade. Bom, antes de tudo, rapidamente aqui, caso tu não esteja familiarizado, o que é o copy trade? Bom, copy trade, cara, é fazer uma cópia de trades de outro profissional. É quando tu conecta a tua conta à conta de um trader mais experiente. Tudo que ele fizer, o sistema replica automaticamente na tua conta. Se ele comprar, tua conta compra. Se ele vender, tua conta vende. Supostamente, tu estaria ganhando o mesmo que ele, sem precisar entender nada do que tá acontecendo no mercado. Fácil, né, cara? É como se fosse um piloto automático do dinheiro. Olha que maravilha. Imagina o seguinte, tu tá em uma estrada de corrida, mas tu não é o piloto. E ao invés de dirigir o teu carro, tu decide amarrar o teu carro na traseira do carro de um piloto profissional, para que quando ele cruze a linha de chegada, tu vai estar junto com ele, portanto vai ganhar a corrida. O problema disso, cada vez que ele acelera, tu sente o tranco depois. Quando ele freia, tu freia atrasado. E se o carro dele for preparado para curvas, frenagens, retomadas, o que é de se esperar de um profissional, talvez o teu não seja. É mais ou menos isso que acontece com o copy trade. Tu acha que tá indo junto, mas tá sempre um passo atrás. Na teoria, o copy trade pode até parecer que faz sentido sim. Se o trader que tu tá copiando for realmente bom, disciplinado e lucrativo, então tu deveria, em tese, lucrar também. Mas o problema não tá na teoria. A teoria, de fato, ela é muito bonita. O problema tá no operacional das ferramentas de copy trade, no que acontece na prática, especialmente quando centenas de pessoas estão copiando as mesmas operações do mesmo trader ao mesmo tempo. É aí que os problemas começam a surgir. E é aqui que eu vou entrar contigo nos 3 pontos. E veja bem, cara, o objetivo de eu estar fazendo esse alerta é porque eu vejo que tem muitas pessoas mal intencionadas no mercado de trade. E uma das minhas grandes bandeiras é fazer com que as pessoas entendam que o trade é uma ferramenta legítima. E para isso, eu não poderia ver o que está acontecendo, que é o tanto de dinheiro das pessoas indo pro ralo, quanto as pessoas mal intencionadas sujando o nome daquilo que eu tanto amo, o trade. E ficar só olhando de braços cruzados sem fazer nada. Meu papel aqui como educador é educar. E se mesmo assim, depois de tudo que eu te falar, tu ainda resolver fazer o copy trade, cara, o dinheiro é teu, tu pode e deve fazer o que bem tu entender com ele, mas pelo menos agora tu vai ter o conhecimento dos riscos e do que tá por trás do copy trade. Quando tu copia um trader, tu entra depois dele. Isso significa que quase sempre tu vai pegar um preço pior na entrada e um preço pior na saída do que a dele. E essa diferença é chamada de slippage. E isso pode transformar um trader lucrativo em um trade
no prejuízo. Em poucas palavras aqui, o slippage é a diferença entre o preço esperado da entrada da operação e o que de fato aconteceu, o preço de entrada efetivamente. Então, supondo que a operação deveria ter dado entrada nos R$10, mas de fato o que aconteceu foi que a operação aconteceu nos 10,01. Essa diferença de 1 centavo é o que se chama de slippage. E apesar de parecer inofensivo no primeiro momento, eu vou te mostrar que tem um impacto enorme nas operações. Existem vários motivos do porquê ocorre o slippage, como por exemplo, a variação rápida nos preços, fazendo que tu não consiga pegar exatamente aquele preço que tu gostaria, ou também pela falta de liquidez do ativo, simplesmente não tem alguém querendo vender no preço que tu quer comprar. Para te entender melhor esse conceito, vamos aqui ao book de ofertas. Aqui está o book, é onde a gente consegue visualizar as ordens de compra e de venda que estão penduradas em um determinado ativo, e aqui eu estou utilizando o mini índice. Então, por exemplo, em um dado momento que eu peguei o retrato aqui do book, nós tínhamos os 140.990 12 lotes de mini índice, onde os vendedores estavam esperando os preços chegarem lá para realizar essa operação. Assim como nós tínhamos aqui 9 lotes de mini índice, onde nós tínhamos os compradores querendo comprar no preço de 140.985. Então essa é a leitura do book. Nós temos aqui os preços de compra, a quantidade de ordens do preço de compra, inclusive o agente de onde está saindo essas ordens. Nós temos aqui, em um determinado momento, uma operação que está linda, Lores, encaixada, o robô inclusive conseguiu identificar isso, tanto é que ele falou, compra no 140.990. Temos aqui um sinal maravilhoso, o robô consegue identificar isso e ele fala então que ali nós temos uma entrada. O copy trade manda a operação para o trader e o trader então simplesmente vai copiar a operação, ele vai decidir por comprar 2 lotes, 2 mini índices. Até aqui nada de errado. Tenho, portanto, no book os 140.990, aonde nós temos 12 lotes neste preço. Se eu quero comprar 2 e tem 12, é mais do que o suficiente. Ainda vai ter 10 mini índices para outras pessoas quererem comprar, tá tudo certo. O problema começa quando nós temos uma quantidade grande de trades querendo entrar neste mesmo preço dos 140.990. Se nós tivéssemos apenas uma pessoa querendo entrar, somente uma pessoa replicasse o copy trade, não teria problema. A questão é quando nós temos centenas de pessoas querendo entrar exatamente naquele preço que o robô está mandando. 140.990. Agora eu tenho aqui 500 pessoas. É como se eu tivesse uma emergência num galpão gigantesco com uma única porta. Cara, simplesmente não dá para passar tantas pessoas naquela porta muito estreita. E é assim que funciona o book. Quando a gente joga uma ordem a mercado, a gente entra numa fila e conforme as ordens vão entrando, conforme a fila vai acontecendo, primeiro vai executar do João, depois vai executar do José, depois vai executar da Maria e assim sucessivamente. E aí tu já começa a entender alguma questão. Porque se cada uma dessas pessoas querer comprar 2 lotes, nós não vamos ter aqueles lotes naquele preço. Pô, Lores, mas eu tenho aqui, ó, 12. Então, nós conseguimos aqui 6 pessoas. Maravilha. Aqui 5 pessoas. Maravilha. E assim as ordens vão sendo executadas. Bom, até aí, sem problema. A questão é que chega um ponto, cara, em que simplesmente não existem lotes naquele preço. E aí o cara que quer entrar depois, ele vai ser obrigado a pagar um preço mais caro. Repara aqui, o robô mandou comprar no 140.990. Mas aqui nós temos apenas 53 lotes. Isso significa que 27 pessoas vão conseguir entrar nesse preço. Agora, imagina se for 1.000 pessoas. Imagina se for 2.000 pessoas. Cara, essas pessoas, conforme elas vão aparecendo na fila, elas são obrigadas a pagar preços piores. Então, esse é um dos grandes problemas de tu copiar um outro trader. Porque simplesmente não tem como garantir que a tua ordem vai ser executada no preço exato que o robô mandou. É aleatório. Vezes tu vai ser o primeiro da fila, vezes tu vai ser o último, vezes tu vai estar lá no meio. Fato é que quanto mais pessoas estiverem copiando aquele mesmo sinal do robô, mais problemático vai ser a operação, porque muito provavelmente mais caro tu vai pagar para entrar na operação. Para te entender na prática como funciona, temos aqui 2 exemplos. Exemplo do lado esquerdo, nós temos o robô enviando uma ordem no 140.990 com alvo no 141.090. Ou seja, nós temos aqui 100 pontos de alvo numa operação hipotética. Bom, essa operação que foi para o alvo, nós tivemos a entrada aqui embaixo e a saída
saída aqui em cima, registra-se então como uma operação lucrativa. Porém, em virtude do problema da fila, em virtude do problema do slippage, o que acontece na prática é o seguinte: ao invés do João entrar nos 140.990, como o robô mandou, ele conseguiu entrada somente lá nos 141.010. Pô, Lores, mas 20 pontinhos de diferença, cara, isso não é nada, isso é muito, cara. 20 pontinhos de 100 pontos são 20% de pedágio de deixar dinheiro na mesa em uma única operação. Mas, da mesma maneira que acontece a fila na entrada, acontece a fila também na saída. Ao invés de ele conseguir sair nos 141.090, ele conseguiu sair somente nos 141.060. Ou seja, tomou 20 pontos na entrada, tomou 30 pontos na saída. Tomou 50 pontos nessa operação e, portanto, teve um lucro de 50 pontos. Isso pode ser uma hipótese. Uma outra hipótese que é muito comum de acontecer também é o seguinte: ele entra 50 pontos acima e sai 80 pontos abaixo. Uma operação que deveria ter um lucro de 100 pontos, simplesmente em virtude do slippage, acaba tendo um prejuízo de 30 pontos. E se tu acha que isso aqui não é possível, se tu acha que eu estou simplesmente viajando, eu te convido a ir para o YouTube e procurar por copy trade e que tu vai ver com teus próprios olhos diversos relatos de pessoas que passam exatamente por este problema. Inclusive, se tu já foi um desses caras, eu te convido a deixar o teu depoimento aqui abaixo. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para a nossa comunidade de trade, para fazer o alerta necessário sobre essa ferramenta. Tá, Loras, mas isso é no mini índice, no mini dólar é um pouquinho diferente, né? Acompanha comigo aqui, cara. Essa é uma outra forma de visualizar o book, onde nós temos aqui do lado esquerdo as intenções de compra e do lado direito as intenções de venda. E aqui nós temos então a quantidade de lotes do mini dólar na ponta da venda e a quantidade de lotes do mini dólar na ponta da compra nos preços. Então eu tenho uma intenção de venda de 212 mini contratos de dólar ao preço de 5.652. Também tenho intenção de venda de 605 mini contratos de dólar ao preço de 5.652,5, ou seja, meio tique acima. Quando nós estamos falando de scalping, que é um dos grandes objetivos do copy trade, o que eu percebo é que ali o objetivo é fazer scalping, e aqui vai um parênteses muito importante: uma das soluções para nós utilizarmos o copy trade da maneira correta é aumentar o prazo operacional, mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê são os copy trades que produzem scalps. Scalping nada mais é do que uma operação onde o objetivo é pegar uma pontuação realmente muito curta, entrar e sair de uma maneira muito rápida e, por consequência, o objetivo é pegar uma pontuação pequena, 2 pontos, 3 pontos no mini dólar. E aí, cara, se tu sofrer um spread de meio ponto na entrada e de meio ponto na saída, o que é algo completamente fácil de acontecer, nós estamos falando aqui de uma operação que tem o objetivo de pegar 2 pontos e tu tomou 1 ponto de spread, a gente tá falando de 50% de deixar o dinheiro na mesa. E isso é uma operação lucrativa, porque vai acontecer várias operações no prejuízo, onde o prejuízo é para ser 100, mas acontece 150, onde o lucro é para ser 200, mas acontece 75, 30, ou seja, no longo prazo, cara, esse spread simplesmente destrói a curva de capital do trader. E isso vale para os mais diferentes ativos que nós temos no mercado. Se tu está fazendo copy trade e se tem uma quantidade gigantesca de pessoas copiando apenas uma única operação de um único trader no mesmo momento, muito provavelmente cedo ou tarde tu vai sofrer de slippage. Um outro ponto muito importante a se considerar é o que eu chamo de alto impacto da liquidez. O que é isso, cara? Vamos naquela circunstância que o robô acha um ponto de entrada e a partir dali então ele fala para as pessoas: gente, comprem aqui, porque o preço vai subir. E aqui que entra a questão. É o robô que está identificando a alta dos preços ou são as pessoas que, em virtude de comprarem a preços cada vez mais altos, jogam os preços para cima e por isso faz com que o alvo seja atingido? Lembrando que nós estamos falando aqui de scalping, que é a maioria aonde os copy trades atuam, que nós temos uma relação de pontos muito pequena. O fato de cada uma das pessoas comprarem a preços mais altos faz com que os preços acabam sendo jogados para cima. E claro que isso vai depender da quantidade de pessoas que tiver lá. Se tiver 5 pessoas fazendo copy trade, isso provavelmente não vai acontecer. Agora, se tiver 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5.000 pessoas fazendo isso, muito provavelmente isso vai acontecer. E aquela operação que o robô ordenou as pessoas comprarem e o preço subiu e chegou lá no alvo, pode ter sido nada mais do que um efeito do fato dessas pessoas comprarem e jogar os preços para cima. Então essa operação vai ser lucrativa no robô, mas efetivamente não vai ser na prática para as pessoas. O ponto 3 é um ponto também extremamente importante, um pouquinho mais complexo, vou tentar simplificar aqui para ti para que fique muito claro isso. Os HFTs, que traduzindo ao pé da letra significa robôs de alta frequência, são algoritmos de altíssima velocidade programado para operar no microsegundo.
no milissegundo. E eles executam milhares de ordens dependendo do objetivo, como, por exemplo, capturar pequenas ineficiências do preço, ou se antecipar a fluxos grandes de ordem, executar arbitragem entre ativos, isso é muito comum, ou ainda reagir a eventos, por isso que a gente consegue ver esse movimento muito forte quando acontece algum tipo de notícia em que o mercado está esperando. Entre essas todas as possibilidades, eu quero focar contigo aqui na segunda, se antecipar a fluxos grandes de ordens. E aqui eu acho que tu já começa a entender onde é que eu quero chegar. Se antecipar a fluxos grandes de ordens inclui clusters de ordens muito próximas no tempo e no preço. O que são esses clusters? É quando uma quantidade muito grande de pessoas de ordens são enviadas ao mesmo tempo. E os robôs, eles são programados para identificar padrões no mercado. Tanto o que acontece normalmente, quanto o que está muito fora do padrão normal daquele ativo. Então imagina, aquele ativo opera 10, 20, 30, 20, 15, 10, 15. As ordens são fechadas dessa maneira. E do nada aparece 10 mil ordens no mesmo tempo, no mesmo preço. Isso porque nós estamos hipotetizando aqui 5 mil pessoas, onde elas colocaram 2 lotes cada uma. Mas pode ser menos, pode ser 1000 pessoas com uma ordem cada uma. Nós temos aqui uma grande variação no que normalmente aquele ativo costuma operar. Os robôs de alta frequência conseguem identificar isso e eles conseguem se antecipar a grande parte das pessoas que enviaram essas ordens antes dessas ordens serem executadas. Isso porque os robôs estão do lado da bolsa e essa informação de milissegundos faz toda a diferença. É ali que eles conseguem ganhar. Eles entram antes dessas ordens e saem também antes das pessoas conseguirem sair. E é assim que eles lucram nesse movimento. Sem falar, cara, e esse ponto aqui é mera especulação da minha parte, mas considerando que a gente está no Brasil, o país das bananas, não considero nem um pouco fora da realidade. Front running, que significa correr na frente. Isso aqui é uma prática ilegal, que fique claro. O objetivo disso é o player se antecipar a um movimento que ele sabe que vai acontecer, mas que não é de conhecimento do mercado. E aqui que está a ilegalidade. Todas as informações precisam ser acessíveis a todos os players do mercado. Na medida em que uma pessoa tem acesso a uma informação privilegiada e ela se aproveita disso para lucrar no mercado, para tentar lucrar no mercado, ela está fazendo, portanto, front running. E aí tu pensa comigo, né? Se eu sei que no determinado ponto vai acontecer uma entrada, se eu sei que aqui os preços vão começar a subir, vou eu me antecipar isso. Vou eu comprar antes, depois eu falo para a galera comprar, os preços sobem, eu já estou dentro e eu encerro a minha operação. Se é certeza que isso acontece, não temos como saber. Mas, novamente, como o Vin Diesel já diz, this is Brazil. Tá, Lawrence, mas quando que o copy trade pode fazer sentido? Tem algum momento que o copy trade faz sentido? Tem algum momento que dá para pensar em utilizar essa ferramenta? Tem sim, cara, e eu vou te mostrar. Só antes, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Tu quer um carro bom? Tu quer comprar um apartamento? Tu quer viajar o mundo, ter liberdade financeira, viver do mercado? Tu pode e deve, mas não vai ser clicando em copiar e esperando o robô fazer tudo por ti. Vai ser com a tua performance, com a tua análise, com a tua disciplina, com a tua jornada, com os teus trades. Trade, cara, é que nem academia. Ninguém pode treinar no teu lugar, ninguém pode suar por ti, ninguém vai levantar o peso por ti, ninguém pode ter os resultados por ti. Todo trader sério que eu conheço passou por estudo, por teste, por dor, por tempo de tela, passou por fases difíceis, por ciclos de frustração, superação, resiliência. Nenhum deles ficou rico copiando alguém. Eu não conheço. Tu conhece, cara? A verdade é que o mercado recompensa quem encara o processo, quem se compromete com estudo de verdade. Se tu quer o prêmio, tu precisa pagar o preço. E o preço é o caminho. Pode não ser fácil, é verdade, mas vale muitíssimo a pena, vale demais. Eu sou prova viva disso. Dá pra fazer muito dinheiro com o caminho, cara, de maneira real. E se mesmo depois de tudo isso que eu te falei, tu ainda quiser seguir com o copy trade, então vamos lá. De que maneira faz sentido utilizar essa ferramenta? Bom, para um iniciante total que quer observar como um profissional opera, pode até fazer sentido, já que ele vai estar aprendendo como um profissional analisa e opera o mercado. Outro ponto, se for para fazer copy trade, que seja em ativos de alta liquidez e especialmente em prazos mais longos, porque dessa maneira o efeito do slippage vai ser minimizado. Isso aqui é muito importante. Quanto mais longo for o prazo operacional, menos o slippage
vai ter impacto nas suas operações. Lembra do scalp, em que o objetivo é pegar 2 pontos? Bom, no swing trade o objetivo é pegar 20, 200 pontos. Se a gente estiver falando de 200 pontos, tu ainda vai tomar o slipper de 2, mas agora esses 2 representam apenas 1% do tamanho total do alvo. Também é super importante que tu conheça exatamente a estratégia que tu tá copiando, porque quando o copy trade estiver performando bem, eu tenho certeza que tu não vai ter problema nenhum em deixar as tuas operações fluírem de acordo com o copy trade. Mas quando o copy trade passar por um momento ruim, isso vai acontecer, porque todo trader passa por um momento ruim, tu vai ficar ansioso. Tu não vai conseguir simplesmente deixar as operações fluírem. Tu vai tentar fazer algo melhor do que o robô. Talvez tu vai piorar os resultados, então provavelmente vai dar uma lambança muito forte. Se tu souber e conhecer a estratégia, mesmo nos momentos ruins, tu não vai ter problema em deixar a coisa como ela deve acontecer. Outro ponto importante é considerar o tamanho de capital. Se tu for considerar o copy trade, coloca um capital realmente muito pequeno, a ponto de que se tu perder todo esse capital, isso não vai significar absolutamente nada para ti e tu vai poder tirar um aprendizado disso e eventualmente tomar um outro caminho. E claro, se tu tiver plena consciência de que os resultados não vão ser iguais ao do robô. E olha só, cara, se tu perceber promessa de ganhos diários fáceis e rápidos, corre! Esse é um dos principais termômetros de que provavelmente aquilo é picaretagem. E se tu chegou até aqui, meus parabéns, porque tu é um dos poucos que entendeu que o verdadeiro sucesso vai vir do teu esforço, da tua dedicação, das tuas operações. Por isso, para te ajudar na jornada, eu vou deixar um curso inteiro aqui para ti. São mais de 4 horas com os conceitos mais importantes para te começar a lucrar no mercado de day trade de verdade. Eu tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.